Olá, meu nome é Melissa Fioravante, sou psicóloga clínica, professora e coordenadora do Semente Cursos em Psicologia. Bem-vindos ao nosso curso online de formulação de caso em terapia cognitiva, aula 1. Não tem como a gente começar a apresentar esse curso sem perguntar para vocês por que uma formulação de caso é necessária. Eu já dou supervisão há muitos anos. E nesses anos, eu dou supervisão não só no consultório, como também em cursos de pós-graduação. E toda vez que um aluno ou um profissional de psicologia me procura para dar supervisão, eu percebo que sempre tem alguma coisa agarrada na formulação de caso. E aí, quando eu pergunto como foi feita essa formulação de caso, a cara é mais ou menos que essa atriz está fazendo aqui. Oi? Mas para que fazer formulação de caso? O que eu preciso, Melissa, é saber qual é a técnica. E, meus amores, é mais ou menos com propaganda de colchão, né? Colchão magnético. Se você comprar um colchão magnético, aquilo vai fazer um milagre na sua vida. E o que as pessoas esperam na minha supervisão é que eu fale de uma técnica que vai fazer milagres igual um colchão magnético. Vocês já viram propaganda de colchão magnético, meu povo? Às vezes eu olho para cá, tá? Quem vai estar assistindo a nossa aula, videoaula, é porque vocês vão perceber que o rostinho da galera tá aqui do lado. Vocês já viram propaganda de colchão magnético? Aquilo ali faz 30 mil benefícios. E aí as pessoas esperam, quando optam em trabalhar com terapia cognitiva, que o segredo, o sucesso do tratamento está nas escolhas de determinadas técnicas. E, na verdade, o segredo em se trabalhar como terapeuta cognitivo está em fazer uma boa formulação de caso. Embora a maioria dos terapeutas ache que existam benefícios na formulação de caso, muitos não incorporam com cuidado a sua prática terapêutica. E quando eu falo com cuidado, existem ainda muitos profissionais que acreditam que formulação de caso é um diagrama. Sabe aqueles quadradinhos, aqueles fluxogramas? Vem setinha para cá, quadradinho para cá, ou então é uma tabela. E aí a gente sabe, né, gente? A gente que é da humanas, olha para a tabela, já dá um certo frio na barriga. Tabela e o povo das humanas, gente, não funciona, né? Não dá certo. E aí o que acontece? Aquilo começa a se transformar em algo aversivo e a gente não preenche. E o pior é que, na verdade, aquilo ali só é a descrição, só é o desenho mesmo de tudo que passa pelo processo de avaliação e formulação de caso. Então, as pessoas até olham para aquilo ali. Tem um livro do Quick, eu acho que é Quick que fala, que é aquele de capa roxa, né, em que ele diz exatamente dessa experiência, que ele foi participar de um workshop sobre conceitualização cognitiva e formulação de caso, que várias vezes é dado como sinônimo. Ele disse o seguinte, que chegou uma pessoa para ele, um aluno, né, do workshop, da palestra, e disse, olha, foi muito importante essa palestra para mim. Eu sempre entendi a formulação de caso, a conceitualização cognitiva, muito mais com o processo de arte, ser artístico, saber preencher aquilo quase que intuitivamente, sabe? A pessoa ela tem que nascer com o dom para fazer aquilo ali, do que se de fato fosse um processo, e um processo racional, um processo de organização. E é mais ou menos assim que eu percebo nas minhas supervisões que os alunos chegam, né? Tá, mas a gente vai fazer a formulação é muito mais quase que uma habilidade inata do terapeuta do que de fato possa ser ensinado. E isso não é verdade. E aí a gente vem para um outro caso. Não só aqueles psicólogos que acreditam, né, que você tem que ter saberes sobre-humanos para saber o que vai preencher em cada quadradinho, como tem muitos que vão dizer assim, mas para que eu preciso de uma formulação de caso se existem diversos manuais em terapias cognitivas
manuais baseados em evidências, que já foram testados, que já foram provados, que aquele número de sessões, que aquelas técnicas funcionam. Um diagnóstico não é mais do que suficiente. Recentemente eu fiz um live já começando a falar um pouco da importância de fazer formulação de caso, e o que eu percebo é que existe uma confusão a respeito do que é formulação de caso e do que é uma análise diagnóstica, ou seja, uma hipótese diagnóstica. Reconhecer qual é o diagnóstico do paciente é 1/10 das necessidades de se criar uma formulação de caso. Até porque a gente tem muitos pacientes que... Só um minutinho, eu acabei de ver que aqui tá. Nós temos muitos pacientes que não têm um diagnóstico formado. Eles estão ali na tabelinha, sabe? Estão com o diagnóstico até o pescoço, mas eles não preenchem todos os critérios diagnósticos. E aí, o que a gente faz com esse tipo de paciente? O que a gente faz com aquele tipo de paciente que ele é quase narcisista, mas não é narcisista? O que a gente faz com aquele paciente que tem quase um transtorno de ansiedade generalizada, mas não tem um TAG? E aí? Então, na verdade, existe uma fofoca, não sei outro nome, uma fofoca no ar, que acredita que bons terapeutas cognitivos precisam de 2 informações. A primeira informação é ele olhar para o paciente e saber qual o diagnóstico deste paciente. E a segunda fofoca é que, sabendo qual o diagnóstico, você vai saber qual é a técnica. Simples assim. E aí a gente não sabe se aquele paciente tem estratégias de hipercompensação, a gente não sabe se o suporte social e familiar impede que as mudanças terapêuticas sejam realizadas. A gente não sabe se determinadas medicações podem estar contribuindo para que determinadas não, que dificuldades cognitivas estejam acontecendo. E a gente não está sabendo de nada disso. E aí vocês procuram, me ligam, pedem supervisão urgente para saber se existe uma técnica milagrosa para fazer com que o paciente se motive para o processo terapêutico. Então, compreender a importância da formulação de caso significa reconhecer que ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento de competências do terapeuta. Eu tinha conversado recentemente com uma aluna, até que vai fazer o curso com a gente, mas ela vai fazer o curso gravado. Que esse curso de formulação de caso, diferente do curso de técnicas, né, o curso de técnicas aí tinha uma pegada exclusivamente prática, esse curso de formulação de caso, ele é um curso teórico prático, porque a gente não vai falar da teoria da terapia cognitiva, mas a gente vai falar bastante das teorias que embasam a formulação de caso. Mas mais do que isso, para mim, ele é uma mudança de paradigma, é uma mudança de ponto de vista, de enxergar o que é trabalhar em terapia cognitiva. Eu vejo um esforço enorme dos terapeutas cognitivos em comprar livros de técnicas, em comprar livros de protocolo. Hoje existe um comércio gigante na terapia cognitiva para jogos, baralhos, brincadeiras. E enquanto isso, o que há de mais diferente da terapia cognitiva comparada às outras abordagens são as competências do terapeuta. E a gente não está dando crédito que mais importante do que um determinado jogo, ou uma determinada brincadeira, né, ou um determinado baralho, mais importante do que isso são quais as competências que você, enquanto terapeuta cognitivo, está desenvolvendo. Então, o nosso curso de formulação de caso, ele tem por objetivo te tornar mais competente como terapeuta cognitivo. E eu espero que amanhã, né, ou você que está assistindo toda a nossa videoaula, todas as nossas gravações, concluam o curso se sentindo muito mais competente enquanto terapeuta cognitivo. Porque intervir de qualquer forma, gente, pode gerar grandes impactos na vida dos seus pacientes, de 2 formas. Você pode gastar muito mais tempo no processo cognitivo, no processo terapêutico, e fazer com que o paciente, em alguns momentos, se desmotive
dessa terapia, porque ele não está vendo os avanços como ele gostaria, ou pior, que é o que eu vejo muito acontecer no processo, né, de supervisão. Os terapeutas me procuram dizendo o quão lixo eles são, o quão porcaria eles são. E vários deles chegando a sugerir a desistir do processo de trabalho. Olha, eu vou fazer outra coisa porque eu não sou um bom terapeuta. Mas por que você não é um bom terapeuta? Ah, porque eu não consigo fazer meu paciente melhorar. E muitas vezes eles estão com pacientes que são complexos, que são crônicos. Eles não vão conseguir fazer com que o paciente melhore em 6 meses. Você pega um paciente borderline, meus amores, 3 sessões por semana, esperando que, inclusive, você vá formar uma aliança terapêutica com ele segura daqui a uns 6 meses. Desde que você seja o quarto ou quinto terapeuta na vida desse paciente. Porque o paciente borderline vai passar aí por uns 6 terapeutas, no mínimo. Se ele for engajado, se a família dele estiver em processo de auxílio. Se não, vocês estão lascados, tá? Para isso, é necessário que o terapeuta seja capaz de coletar informações de forma satisfatória e avaliar essas informações com base na melhor teoria disponível. E aí a gente não está falando de avaliar informações apenas diagnósticas. E aí a gente também tem que tomar muito cuidado. Eu fui dar uma supervisão, participar de uma supervisão agora de pós-graduação, e eu percebo que sem a gente perceber, a gente acaba tomando partido do paciente. Principalmente quando a gente escuta histórias muito tristes, muito chocantes, muito absurdas. E quando a gente faz isso, a gente pode não se dar conta que o próprio paciente é um pouquinho vilão da história, porque a gente vai lá o quê? Chama aquele paciente para si, coitado, né? Todo mundo tá sacaneando esse paciente, a família é abusiva. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode ter um olhar assim muito precipitado, ok? Então, a formulação de caso, ela apresenta duas utilidades fundamentais. Ela ser explicativa e ser preditiva. Então, quando vocês fazem uma formulação de caso, significa que vocês têm que ter a capacidade de explicar por que que esse paciente chegou na sua porta, explicar quais são os sintomas dele e possivelmente a origem desses sintomas, os processos de manutenção desse sintoma, ou seja, por que que ele continua estando daquele jeito? Porque, gente, por mais que algumas pessoas, e eu vou usar um termo que em alguns livros do Beck vocês vão ver, pequenininho, palavrinha, mas ele usa, chamado ganho secundário, que a gente que já teve algum estudo em psicanálise sabe que ganho, o que é o ganho secundário? Quando você ganha alguma coisa com aquele sofrimento, com aquela queixa, com aquele sintoma, com aquela doença, né? Então, por que que o paciente está sofrendo, está tendo prejuízos, está se sentindo solitário, está perdendo dinheiro, está perdendo relações familiares, ainda assim ele não melhora? É preciso ir longe, gente. É só a gente pensar o seguinte: todo mundo sabe da importância de ser saudável. Quais são os riscos que a obesidade representa para o dia a dia da nossa vida? Por que que é tão difícil fazer dieta? Se hoje a gente tem substitutos, e eu tô falando por mim, entendeu? Por que que é tão difícil fazer dieta? Adoro comer tapioca, adoro tapioca. Vai fazer tapioca todo dia para ver se eu... Claro que não, né? Tem docinho de leite light, sem açúcar, né? Leite desnatado. Existe hoje leite desnatado? Há 30 anos atrás não existia leite desnatado. Existe. Você toma leite desnatado? Claro que não. Aquele negócio no café fica horroroso. E ainda assim a gente tenta emagrecer. Então, por que que quando a gente tem uma queixa, e olha que eu estou falando de uma coisa que nem é tão complexa, como outras queixas que os pacientes trazem, por que que é tão difícil a gente gerar essa mudança? Então, a gente tem que ser capaz de, na formulação de caso, explicar, não é apenas identificar o diagnóstico, mas explicar o que causou esse transtorno ou o que causou essas crenças disfuncionais, o que mantém essas crenças disfuncionais e predizer o processo. Então, a partir do momento que eu consigo entender
da onde esse paciente vem, onde ele está aqui, eu consigo olhar, e aí vem a ideia de que a formulação de caso é um mapa, é um Google Maps, onde ele mostra, olha, aqui tem buraco, aqui teve acidente no trânsito, né? Ele consegue dizer para mim quais estratégias eu vou utilizar que vão ter mais sucesso, ou eu posso até apontar uma possibilidade de fracasso. Ok? Até aí tá todo mundo me acompanhando? Alguma pergunta até agora? Não? Deixa eu só tomar um golinho de água. Então, quando eu trabalho com formulação de caso, eu preciso responder 4 perguntas. Qual é a intervenção que eu vou utilizar? Mas são 4 perguntas, estão vendo? As pessoas vão para a supervisão só com essa. Qual que é a intervenção que eu vou utilizar? E aí você responde, e aí o paciente faz, né? O terapeuta faz. Como ele não tem uma boa formulação de caso, de repente ele não percebeu que é um paciente com padrões autoderrotistas, que ele vai sabotar o processo terapêutico, né? Que é isso que acontece. Você compra o livro, tem a técnica, colchão, né? Colchão de imã, colchão maravilhoso, funciona tudo, e não funciona na coluna do caboclo. Por que que não funciona? Porque tem a pergunta do porquê. Por que que essa intervenção deve ser utilizada? Eu tive um caso de supervisão nessa aula, que foi muito bacana, sabe? Uma das alunas virou para mim e disse que estava atendendo uma paciente que, por N motivos, não conversava com ela na sessão. Chegava na sessão, ela era uma paciente que tinha sofrido um acidente, né? Estava numa cadeira de roda, e aí a paciente chegava na sessão, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E não falava mais nada. Ficava meia hora ali. Não, tá tudo ótimo, a semana foi tranquilo. Fui na padaria, comprei pão. Amenidades. Amenidades. Era uma situação de uma paciente, né? Que tinha passado por N questões, que nesse momento estava numa cadeira de roda, e ela não conseguia simplesmente fazer terapia. Porque ir para terapia, meu povo, não é fazer terapia. Ir para terapia, entrar na salinha, ficar ali, é a mesma coisa. Que fazer aula não quer dizer assistir aula, né? A gente, quanto aluno, já sabe disso. Quantas vezes a gente estava lá em sala de aula, o professor falando, e a gente não estava ali, né? Era uma frase: corpo presente não é a mesma coisa que mente presente. Ela estava ali. E aí, essa terapeuta, né, essa aluna, estava interessada em técnicas racionais, em técnicas cognitivas. Ah, Melissa, eu já estou há 4 sessões com ela não fala nada, né? Ela chega na sessão e tá tudo certo, e não tem nenhum problema, e eu estou ficando muito incomodada, e eu estou ficando muito angustiada. Eu não sei o que fazer com essa paciente. E aí eu virei para ela e disse assim: mas você já falou isso para ela? Ela, falei o quê? Você não sabe o que fazer com essa paciente. Você não sabe como ajudar essa paciente. Que você está angustiada porque você imagina que se você tivesse naquela situação, e aí quem fez o meu curso de terapia do esquema sabe que isso é uma forma de você propor aliança terapêutica, de você reparentalizar essa paciente, de você dizer para ela: olha, eu fico imaginando o seu lugar, cara, que merda, que droga, né? Então, assim, eu não sei se está tudo bem para você, e como eu não sei, eu fico imaginando que se fosse eu no seu lugar, eu estaria desesperada. E ela falou: mas eu posso falar isso? Pode. Aí a gente vem o porquê que você deve fazer isso. Porque ela deve estar habituada, até por algumas informações que você já me passou da família, ela é uma pessoa que não pode reclamar. Ela não pode reclamar. A mãe dela está o tempo todo dizendo para ela: mas você está viva, é isso que importa, então você não pode reclamar. Por que ela vai na terapia para reclamar? Por que ela vai ter ela nem sabe se ela pode reclamar. Então, o porquê dessa intervenção? O porquê dessa intervenção de como que a gente chama aquela técnica de auto-revelação? Por que você vai dizer para ela
né? Que naquele momento, para você, aquilo tá absurdamente difícil e, inclusive, o silêncio dela tá te incomodando. Porque essa paciente, ela precisa entender que ela afeta as pessoas e que ela não tá ali na terapia para ouvir sermão, ela tá ali na terapia para compartilhar, né? Quando? Imediatamente. Você não tem mais tempo, né, para fazer isso. Ela é uma paciente em que a mãe parece absolutamente dominante, e aí depois essa aluna falou que é verdade. Essa mãe queria assistir a sessão de terapia junto com a paciente. Então você vê que é uma mãe que não dá espaço para que as necessidades emocionais dessa filha, que já é uma mulher, aconteça. E como? De maneira autêntica. Seja autêntica com a sua paciente. Diga para ela como verdadeiramente você se sente. Gente, a gente acabou de falar que eu vou estar trabalhando com as competências de vocês hoje. Não tem jeito. A principal competência de um bom terapeuta cognitivo é que ele seja autêntico. Bem, quem já teve aula comigo, né, quem já foi meu supervisando, sabe que eu sou escrachada. Aqui até eu, inclusive, estou muito bem comportada, porque eu estou preocupada com esse microfone aqui que fica fazendo barulho de saquinho de fundão. E eu sou desbocada, eu sou, né, falo, eu faço piada. Mas isso para mim é natural, isso para mim é autêntico. Aí faz supervisão comigo, me vê sendo debochada, me vê fazendo piada, me vê falando palavrão, o que que acontece? Ah, então eu vou fazer isso com o meu paciente. Meus amores, se isso não for natural para vocês, a coisa vai desandar, não vai funcionar, não. Não vai dar certo. Vai ficar com cara de fake news. O que eu faço é mostrar para vocês que é possível também ter esta forma de conduzir, né? Muita gente que hoje atende vem de uma experiência profissional que era da psicanálise, aquela coisa fechadinha, formalizada, que você mal pode olhar para o paciente, mal você pode cumprimentar o paciente. Eu cumprimento, eu dou bom dia, dependendo do paciente, eu mando meme para ele no meio do dia no celular, mando mesmo. Eu tenho uma relação terapêutica que me permite fazer isso. E quando eu ensino vocês a fazer isso, é porque eu estou dizendo, é possível, o código de ética não tem nada dizendo no código de ética que eu não posso mandar um meme para o meu paciente. Vocês podem ir lá, pode ver aqui, achar, pode me provar. Amanhã, de manhã, eu quero que prove aqui, ó, no código de ética, dizendo que vocês não podem mandar, eu posso mandar meme. Mas isso tem que ser natural para vocês. Então, o tempo todo, como? Esse como, para mim, antes de tudo, é com autenticidade. Sejam autênticos com o paciente de vocês. Sejam íntegros. Se a relação terapêutica não tá boa, vocês têm que dizer, olha, não tá legal. Tem alguma coisa que não está acontecendo bem aqui na nossa relação. Tá claro isso para vocês? E a formulação de caso, ela tem que passar por aí. De vez em quando eu mexo aqui para ver se vocês estão falando comigo no chat, tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. A formulação de caso, ela é uma competência. E as habilidades de como você se comunica com o seu paciente é uma competência que já tem que começar a acontecer na formulação de caso. É igual jogo de tabuleiro, meus amores. Vocês não mudam a regra do jogo, do, 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 do banco imobiliário. Acho que no banco imobiliário que o sujeito vai lá para a prisão, né? Aí a pessoa está indo lá para a prisão é uma rodada. Aí no meio eu me cansei, estou sentindo que eu vou perder agora. Não, gente, quem for para a prisão vai ficar 3 rodadas. Vocês não fazem isso? Vocês fazem isso? Não fazem isso. Então, a gente não muda o jogo. Então, vocês têm que ser com o paciente de vocês desde o início, a forma mais autêntica que vocês têm que ser. Ah, Melissa, mas eu gostaria de ser mais extrovertida. Ok, vamos desenvolver essa habilidade. Melissa, eu acho que eu sou extrovertida demais, eu acho que eu sou muito assim, eu queria de... Vamos, isso tudo pode ser treinado, isso tudo pode ser desenvolvido, mas vocês não podem deixar de ser autêntico com as necessidades de vocês. Ok? Bem, por que que a formulação de caso é necessária? Porém, embora as terapias cognitivas sejam consideradas uma das terapias de maior eficácia no mundo, tá? No mundo. Aqui no Brasil, ela ainda é considerada novidade para um monte
de cidade, mas no mundo inteiro, a terapia cognitiva e as terapias baseadas em evidências, ó, show. O problema, meu povo, que não existe receita de bolo para tudo na vida. E mesmo que exista, nem sempre funciona. Recentemente, meu bolo de cenoura deu uma solada geral. Eu já fiz N bolos de cenoura que ficam lindos, maravilhosos. Usa aquela minha receitinha de colocar um pouquinho de maisena, fica show. Ainda assim, solou, não deu certo, não funcionou. O forno estava legal, estava tudo legal. A única explicação é que, sei lá, a energia aquele dia não estava boa. Não é dia de fazer bolo. Não estava legal fazer bolo de cenoura, entendeu? Mas a calda de brigadeiro ficou maravilhosa. Então, compensou, ok? Mas nem sempre funciona. A gente tem desafios. Inclusive, muitos desses desafios é que explicam por que tantas abordagens foram criadas a partir da terapia cognitiva clássica. Um desses desafios são os protocolos criados para tratamento de transtornos individuais. Isso a gente vê direto. Protocolo para transtorno depressivo, protocolo para pacientes com pânico, protocolo para pacientes com tricotilomania, protocolo para pacientes com vício do celular, protocolo para pacientes com compulsão por compras. O problema é que muitas vezes isso vem junto e misturado com outros transtornos. Exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas pacientes com transtorno borderline, eles têm comorbidades como adicção de álcool, drogas, ou mesmo compulsão alimentar. Pacientes borderline têm problemas de autoimagem, muitos deles têm problemas de autoimagem. Pacientes anancásticos ou com transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, muitos deles podem ter características de pacientes depressivos, né? Então, você pega um paciente que chega no consultório dizendo para você, olha, eu tenho problema de autoimagem, né? Eu não consigo me ver como as pessoas me veem, eu estou sempre achando que eu estou acima do peso. E aí você, num primeiro momento, já pensa, isso aqui é uma anorexia. E aí você vê que essa pessoa tem compulsão por remédios tranquilizantes, né? Muitos remédios receitados pelo psiquiatra, que essa pessoa faz compras excessivamente e que de repente tem alteração de humor. E aí vocês só vão perceber que ela tem essa oscilação de impulsividade, né, agressividade, 6, 7 meses depois do processo terapêutico. E aí vocês olham e falam assim, tá, mas aí eu faço o quê? Qual o protocolo que eu sigo? Gente, quando eu falo protocolo, são aqueles livros que vem. O que fazer com pacientes deprimidos? O que fazer com pacientes com disfunção erétil? O que fazer com pacientes que têm TAG? O que fazer com pacientes que têm TED? Isso aí são protocolos. Mas eles vêm separados. Vocês podem ir lá no sumário. Vocês veem que cada capítulo é um transtorno específico. E aí, quando a pessoa tem tudo junto e misturado? E aí eu vou até explicar para vocês por que acontece isso, tá? Não é porque o pessoal é sacana, não. Até por uma questão de pesquisa, né? A gente não está falando de terapia cognitiva como uma terapia baseada em evidências. Significa que eu tenho que fazer pesquisa. E aí significa que eu tenho que diminuir o máximo as minhas variáveis estranhas. Quem já leu ou teve a oportunidade de ler o livro Terapia Cognitiva para a Depressão do Beck, aquele mais antigo, eu não sei se as últimas edições dos livros têm essa parte. Mas se vocês forem lá no finalzinho do livro, ele fala do Instituto Beck, ele fala de como que funcionam os protocolos de pesquisa e fala, inclusive, como que é o atendimento de alguns pacientes, né? Então, quando você vai lá no Instituto, e o próprio livro da Judith, Terapia Cognitiva, Teoria e Prática, ele já dá indícios de que funciona dessa forma. Você chega no Instituto Beck, marca
né? Uma sessão lá. É bem assim, que, se eu não me engano, você vem indicado pelas universidades, né? Por médicos, o protocolo não é tão aberto assim. E aí você vai lá, marca, né, uma sessão, você vai ter algumas sessões com um mediador, que eles chamam de conselheiro, você vai encontrar o conselheiro. O conselheiro vai fazer várias perguntas para você, vai fazer uma anamnese, vai fazer com que você preencha alguns questionários. E aí ele consegue traçar ali se você é deprimido, se você é ansioso, se você tem um transtorno de personalidade, e encaminha você fazendo essa triagem, essa peneira, para o terapeuta que vai te atender, e inclusive vai usar você como pesquisa, né? E a gente sabe que quanto menos variáveis estranhas, quanto mais a gente conseguir controlar, né, aquelas situações, aquelas variáveis, mais fidedigna é a resposta que a gente tem. Então, como forma de pesquisa, não me é muito interessante atender um paciente que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e que é bipolar. Porque aí eu não sei se a intervenção que eu estou fazendo está melhorando o TAG ou está melhorando a bipolaridade dele. Não sei. Então, quando eu vou tentando excluir outros diagnósticos, eu consigo dizer o seguinte: olha, isso aqui funciona para esse transtorno. Agora, pô, isso já acontece igualzinho no consultório da gente, né? Não é assim? Vocês têm um escritório com 5 recepcionistas, o paciente passa igualzinho. Gente, tem gente aqui que tem consultório que não tem nem telefone. Eu mesmo, no meu consultório, não tem recepcionista. Quem é que tem consultório aqui com recepcionistas? E aí a recepcionista que vai fazer essa pesquisa toda com o paciente? Claro que não. Então o paciente chega dentro da sala, você não sabe nem quem que é essa pessoa. Eu já tive casos de, exatamente por não fazer essa triagem, de lidar com um paciente antissocial dentro do meu consultório, um psicopata. E eu só pensava, meu Deus, eu estou no 8º andar, eu vou pular dessa janela. Eu não sei se essa pessoa está armada. E eu só pensava nisso. Jesus do céu, eu devia atender uma casa. Se estiver correndo, eu pulo a janela. No 8º andar, eu vou me estabacar que nem uma manteiga derretida. A gente não sabe o paciente que chega no nosso consultório. A gente vai fazer o processo de investigação ao longo das sessões. Quando a Judite vai pegar a Célia para atender naquele livro Terapia Cognitiva, Teoria e Prática, a Célia já passou por um monte de perguntas, um monte de questionário. Ok? Bem, então a gente tem protocolos, né, para transtornos individuais. Mas a gente tem protocolos também para um monte? Temos sim. A gente já consegue acessar todos eles? Não. Não precisa levantar a mãozinha aqui. Mas quantos de vocês leem em inglês sobre terapia cognitiva? Quantos? Porque a gente sabe que tem um monte de material em terapia cognitiva que está em inglês. Tem um cara chamado Arntz, A-R-N-T-Z, que é o bam da terapia do esquema para atendimento em pacientes borderline. Meus amores, eu acho que ele é finlandês. Metade dos textos dele nem em inglês estão escritos. Eu não sei nem consigo pronunciar o nome dele, que sala é o texto dele. Então, tem muitos protocolos que estão aí, né, que existem, que já foram comprovadamente, que comprovam que funcionam, mas a gente não tem acesso. Mas ok. Um de vocês aqui está no grupo, não só lê inglês, como lê francês, lê espanhol, lê neozelandês, sei lá o caramba disso, lê tudo isso e tem acesso a todos os protocolos, ok? Vocês vão ter mais de 30 mil protocolos, meu bem. Vocês vão gastar 3 anos só para escolher o protocolo que vocês vão usar com o paciente. Vocês vão fazer que nem eu, que é que... Aí vocês podem levantar a mão. Que é que quando vai lá no Netflix, agora eu vou assistir um filme no Netflix. Passa 1 hora passeando no catálogo. Aí meu marido pergunta, e aí, já escolheu o filme? Eu falei, não, eu tô passeando no catálogo. Às vezes eu me divirto mais passeando no catálogo do que assistindo o filme.
A Heloísa deu uma risadinha, a Heloísa compartilha. Você não é assim, Heloísa? Vamos assistir filme no Netflix? Vamos. Gente, Netflix é quase que uma atividade individual, não dá para fazer com coleguinha, não. Porque se for igual eu e a Heloísa, a pessoa tá ali, ó. Ela já comeu pipoca, ela já comeu chocolate, ela já almoçou, ela já jantou. E eu e a Heloísa, a gente está fazendo o quê, Heloísa? Escolhendo catálogo. E a Heloísa deve fazer que nem eu. Ela seleciona, aí ela vai lá embaixo, sugestões. Olha, está sendo sugerido esse filme. Aí você clica numa sugestão, que vai para uma outra sugestão, aí você lê a sinopse. Quando não tem o trailer, eu vou ler o trailer. Eu e a Heloísa, a gente é viciadinho em trailer de coisa. Aí a gente, não é, Heloísa? Então. Aí passa 3 horas e a gente não fez nada. Eu e a Heloísa jamais poderíamos ficar o tempo todo escolhendo protocolo, que a gente ia ficar abrindo aba e aba de computador para ver qual que é o melhor protocolo. Então, você também não sai do lugar, né? Você não sabe. Você tem 5 protocolos para toque. Qual que é o melhor? Todos são. Todos são. Bem, e também temos situações desafiadoras para protocolos que não fornecem respostas satisfatórias. A gente tem transtornos que não têm protocolos validados. Por exemplo, se vocês forem ler o DSM-5 e o livro do Beck para transtornos de personalidade, que se baseia no DSM-5, vocês vão ver ali que tem uns gaps, umas lacunas em relação ao transtorno que é o transtorno de personalidade passivo-agressivo. O DSM-5 nem coloca ele como um transtorno de personalidade, porque ele acredita que precisam existir mais pesquisas validadas para consolidar esse transtorno como um transtorno de fato objetivo. Entretanto, quem trabalha com terapia cognitiva e verifica os transtornos através da vulnerabilidade cognitiva e dos sintomas emocionais e comportamentais, diz que sim, que existe o transtorno passivo-agressivo e que é possível fazer uma intervenção para esse tipo de paciente. E aí, como é que você faz? Né? A gente acabou de falar que tem pacientes com múltiplos transtornos, pacientes com dificuldade na aliança terapêutica. Quando eu falo pacientes com dificuldade na aliança terapêutica, eu não estou falando de pacientes que não estão dispostos a conversar, mas eu estou falando de pacientes que não confiam ainda no terapeuta como uma ferramenta, como um auxílio para ajudá-lo a diminuir o sofrimento. Ele olha para o terapeuta, ele está lá, mas ele ainda não confia. Ele não consegue se entregar no processo de mudança. E quem trabalha com terapia cognitiva sabe que só existe mudança se houver aliança terapêutica. Porque o processo ativo não é só do paciente, é também do terapeuta. E aí a gente vem para um outro problema. Uma das formas de gerar mudança, né, cognitiva, emocional e comportamental, já começa com o que acontece na relação terapêutica. Terapeuta esquema, então, isso é óbvio. Aquilo que o paciente faz com o terapeuta é o que ele faz com todo mundo. Se ele não confia nos terapeutas, meus amores, vocês podem ter certeza que eles têm um esquema de desconfiança e abuso. Significa que eles acreditam que o universo, estou dizendo que essa pessoa é paranoica, eu só estou dizendo que o universo está mais contra do que a favor dessa pessoa. Então, a partir do momento que eu começo a desenvolver uma aliança terapêutica saudável, que eu faço com que o paciente consiga se comunicar comigo de acordo com as suas necessidades, ele realiza determinadas atividades, ele se prontifica para a mudança, aquilo que ele faz com o terapeuta, ele consegue generalizar isso para as outras relações que ele tem. Relações de trabalho, relações amorosas, relações familiares. Então, se não tem aliança terapêutica, não vai ter mudança. E são pacientes que não aderem ao protocolo. A gente vive uma realidade cinematográfica ou artística que, se pensar em psicoterapia, ainda é se pensar no modelo do divã, né? No modelo da psicanálise. Então, tem muita gente que vai para terapia, em terapia cognitiva, para fazer catarse, para fazer reclamação. E ok, algumas abordagens acham que isso é uma forma de se conectar com o inconsciente da pessoa. A terapia cognitiva, isso não funciona não, meus amores. Fazer terapia significa o quê? Significa trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que estar disposto a entender que as coisas têm uma intencionalidade.
E aí tem paciente que não entende isso, sabe? Que não está muito disposto a fazer tarefa de casa, que não está muito disposto a ler os textos que o terapeuta indica, que não consegue se organizar na agenda de sessão. E aí a formulação de caso, né? Aí a terapia do protocolo não vai funcionar. Aí até aí tudo bem, meus amores?